Revelations. Ao considerar isso, fica claro que nós, como cristãos, muitas vezes subestimamos a extensão da capacidade de Satanás para a decepção. Podemos pensar em mentiras em termos humanos, pequenas inverdades ou falsidades ocasionais, mas para Satanás, mentir é sua própria natureza. Ele é o arquiteto da decepção, e sua influência se estende muito além de simples mentiras individuais. Suas decepções moldaram culturas, sociedades e histórias. Estão entrelaçadas na trama da humanidade caída. Além disso, o título de pai da mentira destaca o contraste entre Satanás e Deus, que é descrito como a própria verdade, João 14:6. Enquanto Deus revela, liberta e traz luz, Satanás esconde, escraviza e traz trevas por meio de suas mentiras. Esse contraste marcante está no cerne da batalha espiritual que ocorre no mundo. E o pior aspecto da decepção é que as pessoas nem mesmo sabem que estão sendo enganadas. Embora o nosso tema hoje seja um cenário plausível de como o fim dos dias se desenrolará, é possível que a segunda besta chegue a esta terra alegando ser o próprio Cristo. Não posso afirmar com certeza que isso é como acontecerá, pois existem outros cenários plausíveis de como o capítulo 13 do livro do Apocalipse se desdobrará. Portanto, não tenho a autoridade para afirmar com 100% de certeza que é assim que acontecerá. No entanto, a autoridade da qual tenho certeza e posso afirmar com 100% de confiança é que nos últimos dias, especialmente durante o surgimento da primeira e segunda bestas, será uma era e um tempo de engano, como nunca antes visto. Não será nada parecido com o que já vimos. Quanto mais cedo as pessoas perceberem isso sobre a era do Anticristo, melhor. É uma era de engano, um período de grande decepção. Mesmo que o próprio Anticristo e o falso profeta não tenham chegado em 2023, e mesmo que não cheguem em 2024 ou por décadas vindouras, sabemos que o espírito do Anticristo já está atuando hoje e enganando os corações de muitos. Há apenas uma coisa e uma única coisa que o protegerá da decepção. Embora nosso tópico hoje seja um cenário plausível de como o fim dos dias se desdobrará, é plausível que a segunda besta possa chegar a esta terra alegando ser Cristo ele mesmo. Eu não posso afirmar que isso é como acontecerá, pois também existem outros cenários plausíveis de como o capítulo 13 do livro da Revelação se desdobrará. Portanto, eu não tenho a autoridade para afirmar com 100% de certeza que será assim. No entanto, a autoridade da qual eu tenho certeza e posso afirmar com 100% de confiança é que nos últimos dias, especialmente no momento do surgimento da primeira e segunda bestas, será uma era e um tempo de engano como nenhum outro. Não será nada como já vimos antes. Quanto mais cedo as pessoas perceberem isso sobre a era do Anticristo, melhor. É uma era de engano, um período de grande engano. E mesmo que o próprio Anticristo e o falso profeta não tenham chegado em 2023, e mesmo que não cheguem em 2024 ou por décadas vindouras, sabemos que o espírito do Anticristo está agindo hoje, enganando os corações de muitos. Há apenas uma coisa e uma coisa apenas que o protegerá do engano: a Bíblia. É por isso que a Bíblia é a coisa mais importante e valiosa nesta terra para um crente. Não confie nos homens, confie na Bíblia. Não confie nas nações, confie na Bíblia. Não confie em religiões, confie na Bíblia. Confie na palavra imutável de Deus. Esta Sagrada Bíblia tem algo a dizer sobre tudo o que acontecerá neste mundo, quando o falso profeta e o Anticristo chegarem, o que eles farão. Esta Bíblia os apontará tão claramente quanto o dia. Se afastar da Bíblia, o deixa aberto ao engano. Esta Bíblia se destaca acima de todas as suas experiências, pensamentos e ideias.
Se coisas começarem a acontecer neste mundo que você não pode entender, não vá para um podcast, não vá para um vídeo, vá para a Bíblia. Se estiver confuso e perdido, vá para a Bíblia. Se estiver confuso sobre aceitar uma marca, vá para a Bíblia. Se falsos profetas e falsos cristos estiverem alegando ser Jesus Cristo e tentando te desviar, vá para a Bíblia. E se estiver confuso, vá para a Bíblia. Se sinais e maravilhas estiverem te confundindo, vá para a Bíblia. O livro sagrado é a palavra santa de Deus, não te levará para o caminho errado. No desdobramento da história, do ponto de vista cristão, é importante lembrar que há uma linha do tempo agendada de eventos. Ao longo dessa linha do tempo, repetidamente, um homem aparece, um homem envolto em mistério, um homem envolto em trevas, o homem do pecado, o homem da iniquidade, a primeira besta, o homem do pecado. Enquanto vivemos nossas vidas a cada dia nos últimos dias, torna-se cada vez mais evidente que não somos meros espectadores passivos, mas sim participantes ativos em uma narrativa de proporções épicas. Estamos vivendo nos últimos dias que a Bíblia nos advertiu. Estamos vivendo nos últimos dias dos quais a Bíblia fala. A noção de que o mundo está em uma encruzilhada não é clichê, é uma realidade stark para aqueles que veem o mundo através da lente da Bíblia. O relógio da história não está apenas tic-taqueando, está pulsando com os batimentos cardíacos do cumprimento profético. Cada tic-tac é um passo mais próximo da chegada de um enredo meticulosamente escrito pelo Divino. Esta noite não estamos falando de uma invenção fantasiosa. Estamos falando do tic-tac do relógio, da virada do calendário e da passagem inexorável e incessante dos anos, que se movem imparavelmente em direção à chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o ímpio, o filho da perdição, o perverso, o anticristo em pessoa. No meio desta grandiosa narrativa, nos deparamos com um tópico de gravidade perturbadora. O que o anticristo fará em 2024 é chocante. O próprio título pode surpreender os sentidos, mas é um chamado claro para a introspecção e vigilância. É um chamado para os cristãos ao redor do mundo estarem alertas. Um chamado para os cristãos serem sóbrios e vigilantes. O sermão de hoje serve a um propósito duplo. Primeiro, alertá-lo para a presença muito real do espírito do anticristo em nosso mundo. E segundo, iluminar como esse espírito está preparando o palco para eventos potencialmente surpreendentes em 2024. Estamos em um ponto crucial na história, onde a escuridão e a decepção estão se intensificando. O apóstolo João, em suas epístolas, fornece uma base bíblica para nossa discussão. Ele afirma em 1 João 4,3: todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Este versículo destaca uma verdade crucial. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade presente, influenciando ativamente nossa sociedade, mídia e até mesmo comunidades locais. É importante reconhecer que a emergência do anticristo como um homem será precedida pela influência pervasiva de seu espírito em nosso mundo. Em 1 João 2,18, João adverte: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Essa urgência nos impulsiona a reconhecer nosso lugar nestes tempos proféticos. Compreender o espírito do anticristo nos permite identificar suas manifestações, em vez de focar exclusivamente no indivíduo. Observar o aumento da ilegalidade, decadência moral e engano nos ajuda a discernir os sinais de nossa época, enfatizando a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O que o espírito do anticristo fará em 2024, em essência,
É uma continuação do que tem feito desde o início da última hora, como mencionado pelo apóstolo João. É uma continuação de um padrão. O primeiro tópico que abordaremos hoje não é exatamente algo que o anticristo fará, é mais algo pelo qual os crentes devem estar atentos. Em primeiro lugar, examinemos o papel da agitação política no cumprimento da profecia. A atual paisagem global, marcada por significativas tensões políticas e agitações, não é simplesmente uma coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Esse clima de instabilidade e desordem prepara o terreno para o surgimento do anticristo. À medida que nos aproximamos da chegada do anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje, refletindo um mundo dividido, muito parecido com o que vemos atualmente. Não perca a continuação no próximo vídeo. Você não acreditará no que o anticristo fará a seguir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.